aqui os economistas eles consideram esse sistema econômico aqui bem avançado para a época, né? Era uma coisa que resolvia o problema da pobreza permanente, né, entre o povo, né? Então evitava revoltas, né, evitava muitos problemas sociais, né, em função desse sistema. Como o seu Mário falou, pô, um sistema aqui que poderia ter sido, né, para sempre, né, ainda hoje, né, implementado, né, onde as pessoas pudessem estar ali, né, suportando uma as outras e tal, né. Ali em Atos 2 a gente vai além, né? Atos, depois da formação da igreja, a gente vai além disso aqui, né? Tudo, todo mundo colocando tudo, né? Para todos, né? E a gente vai, Cristo vai mais profundo ainda, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Te damos graça, Pai, por estar na tua presença. Te damos graça pelo ar que respiramos. Te damos graça, Pai, por cada cuidado teu nas nossas vidas, Pai. Senhor amado, eu sei que esse dia, na tua presença, só teremos vitória. Porque é na tua presença, Pai, que a gente consegue passar os obstáculos que vêm sobre a nossa frente. Em nome de Jesus, profetizando a bênção sobre esta semana. Em nome de Jesus, profetizando a bênção pela vida do irmão Mário, a família do Fábio, a família da Tamires, da Ruth. Enfim, Senhor, de todos quantos faz parte desse devocional, do Jamie, da irmã Lucinha, do irmão Jurandir. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela graça, Senhor, de conhecer esses irmãos, Pai. E ali, além, onde estão, Tu está com Tua mão estendida sobre cada um de nós. Obrigada, Senhor, que paredes e tempo nos separam, mas o Teu amor, Senhor amado, é que nos une. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Desde já, profetizando a bênção sobre esse capítulo, para que a gente possa interpretá-lo em nome de Jesus. Obrigada, meu mestre. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levítico capítulo 25, versículo 35 em diante, nos diz o seguinte: E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Aqui Quando também, no seu, fala usura, Samar. Para mim fala juros aqui no meu. Fala que se o teu irmão empobrecer, isso, usura e juro é a mesma coisa, né? não Porque sabia. usura quer dizer uma pessoa que empresta ou que dá o interesse de pegar mais em volta, né? Em dobro, ou 3 vezes mais, sei lá. Isso chama-se usura. E juros e usura têm o mesmo significado. Aqui ele fala, né, sobre ajudar o irmão que empobrece, né? E não cobrar juros, né? Não cobrar os juros aí que você falou, né? Não explorar as Isso. pessoas, né? E aqui, engraçado que Deus vem novamente e traz a lembrança aqui, né? Eu sou o Senhor vosso Deus que os tirei, né, da terra do Egito, né? Te libertei da escravidão, né? Ou seja, não faça, né? Não oprima também os seus irmãos, né? Que venham a empobrecer também, né? A gente acabou de ler do Jubileu, né? O ano do Jubileu, no mesmo capítulo, né? Que fala sobre libertação, né? Fala que após o ano do Jubileu, que é o 50º ano, né? Após 7 anos sabáticos,
7 vezes, né, o ano sabático ali que acontecia de 7 anos, vinha a libertação, né? E aqui Deus novamente vem mostrando, né, o lado misericordioso dele, amoroso dele, que é, né, a não opressão, né, mas sim o amor, né, entre os irmãos ali, né, entre as pessoas. Eu estava fazendo Deixa uma o Tamires análise sobre consegue ler aí. Sigue Estava fazendo uma É. análise sobre Sigue agora de manhã cedo. Logo quando eu É. acordei, fiquei pensando nele, né? Aí eu fiz os cálculos. Se Deus tem esse negócio de jubileu, eu devo morrer então com os 92 anos. Porque eu comecei a servir o Senhor com 43, então eu vou contar 7 vezes 7. Eu devo morrer com os 92 anos ainda. Glória a Deus. Desculpa-me. Leis a favor dos escravos. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da escravidão. Não dorme sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. 44 diante. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis os filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram da vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quer ler o restante aí, Samara? 47 em diante? E Ou se tem quando, mais alguém aí? e quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio resgatará, ou um dos parentes, ou um dos parentes da sua família o resgatará, ou, se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E contará com aquele que o comprou desde o ano em que se vendeu a ele ao ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme ao número dos anos, conforme os dias que o jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, conforme a eles restituirá o seu resgate, o dinheiro pelo qual, o qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos.
E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles. Retirei da terra do Egito e sou o Senhor, vosso Deus. Deus não se esquece desse detalhe, né? O povo de Israel é servo de Deus. E Deus é um Deus dele, do povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Este é o capítulo 25 de Levítico, em que nós teremos o prazer de ler e reconhecer que Deus aqui ele é bem favorável aos seus, né? E fala dignamente ao povo, né? Se tiver alguém que empobrecer no seu meio, ou não tiver mais condições, ou por um tempo, né, ficar nas condições difíceis, temos que ajudá-lo sem usura. Temos que acolhê-lo, tratá-lo bem. Isso é importante, que a gente saiba, né? E isso tem que continuar nos dias de hoje, viu? Não é uma coisa que foi só naquele tempo, não. Deus absorve. Eu presto bem atenção nesses detalhes. Você quer ver Deus ficar furioso? É uma pessoa maltratar uma pessoa que não tem, como se fosse uma viúva, né? Uma viúva, um órfão, uma pessoa que não tem onde se sustentar, uma pessoa que não tem quem possa garanti-lo. Deus é com ele. Deus é com ele. Deus ele é com aqueles fracos, com os fracos, né? Com os humildes. Deus é a força do fraco, do humilde, daquele que não tem recurso. É o Deus dele. Deus se levanta, viu? É aí que Deus se levanta. Amém? Lucas, você tá bem, Lucas? Bom dia, irmão. Eu acordei sonhando com você, Lucas. Dia, tudo bem? Na estrada aqui, partindo para banheiro, desde as 4 da manhã. Eita, vai com cuidado aí, hein? Dia a Bom dia, todos. irmão. Bom Bom dia, dia, irmão. Lucas. Seja bem-vindo, meu amado. Obrigado. Aqui no Prazer em vê-lo a cores. versículo 38 aqui, ó, que a gente falou aqui do 35 ao 38, que é sobre a misericórdia com o pobre ali, né, de não explorar o pobre com juros. Aqui do 38, né, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, né, para voltar à terra de Canaã. Né? Quem foi libertado por Deus não deve oprimir uns aos outros, né? Não deve escravizar seu irmão. Falando isso aqui também. No versículo 39, se empobrece, podia se vender, né? Era servidão por dívida, né? Podia vender seu trabalho para pagar dívidas ou sobreviver. Né? Era espécie de contrato prolongado de trabalho. Então, quando ele virava um escravo ali, a escravidão ali era um sistema diferente, né? Não era escravidão como um uso de fora da terra, né? Mas entre Sim, eles era uma escravidão como se fosse um contrato de trabalho, né? Tinha dignidade, né? pacífica, Não né? era opressor, né? E isso. Aqui no 39 e 40 era proibido tratar, né, como escravo, né? Tinha que ser com dignidade, né? Era para tratar como um peregrino ou um jornaleiro, né? Que ele falava jornaleiro da Bíblia da versão da Dona Marinette já fala o trabalhador diário ali, né? O trabalhador. Como é que fala? Não sei aí, Dona Marinette. Fala que é o trabalhador Diarista. momentâneo, diarista, né? Isso. Então, jornaleiro na palavra aqui tem esse significado, né? Interessante, né? No versículo 40, né? Fala que até o ano do jubileu aqui, ó, depois era libertado, né? Voltava à família, recuperava a herança, né? E impedia isso aqui, esse sistema impedia a escravidão permanente, né? Então fazia com que a pessoa fosse restaurada, né?
Então, é que não dominarás sobre ele com rigor, teme o teu Deus, né? Então tinha também esse alerta, né? Lá entre os israelitas, para que eles, né, tivessem cuidado ali, né? Com os irmãos, né? Não é porque a pessoa estava com dívida, porque tinha se tornado escravo, que você podia oprimir, né? Então, para lidar com humildade ali, né? Os estrangeiros podiam também se vender, né? Como escravos, né? Não, os estrangeiros podiam ser escravos, né? Então a propriedade, mas só que nesse caso a propriedade era permanente e ela era herdada também pelos filhos. Engraçado que aqui fala, né, de escravidão, né? Porque assim hoje em dia a gente proíbe esse tipo de coisa, a gente não vê sentido mais, né? Mas isso daqui era uma realidade da época, né? Realidade social da época, né? Mas também não é porque tinha escravo que podia fazer tudo, né? Mesmo sendo um estrangeiro, né? Ainda havia limites morais, né? Em como o povo de Israel deveria lidar com esses escravos. Aqui no versículo 47 já traz um outro cenário, né? O israelita pobre pode acabar trabalhando para um estrangeiro rico que vive em Israel, né? Então Deus cria um mecanismo de proteção, né, para eles, né? Aqui no 48, 49 podia ser resgatado por um irmão, por um tio, por um primo, parente próximo, né? Que ia se chamar o remidor, o remido. Ele pagava, né, o valor restante e libertava o parente, né, o valor do resgate proporcional ao tempo que faltava para o jubileu. A gente até falou, né, que era. Então, uma curiosidade engraçada, né? É, se faltava bastante tempo para chegar no ano do jubileu, então valia mais, né? Então, aquela pessoa, aquela propriedade valia mais. Se valia menos tempo, então valia menos. Então, um negócio engraçado na Inglaterra, por exemplo, quando você compra uma casa lá, tem dois tipos de você comprar a casa. Você pode comprar a casa para ela ser para sempre a sua, ou você pode comprar uma casa que ela tem um tempo de 100 em 100 anos, ela volta para o governo, ela volta para a rainha. Ela era rainha na época, agora volta para o rei, né? Então, se você ia comprar uma casa lá que a casa, o preço era muito barato, é porque faltava pouco tempo para ser devolvida. Então, a pessoa, por exemplo, que ela tinha uns 50 anos, mais ou menos de idade, comprou uma casa de 50 anos, uma 40 anos, que eu sei que eu já morri mesmo. Quer dizer, aí voltava de novo para o Estado, né? Então é engraçado, tem isso daí. Então, você poderia vender a casa, por exemplo, que estava sob sua posse, mas ela valia menos se faltasse, né, pouco tempo para completar esses 100 anos, né? Então, muito parecido com esse sistema aqui, né? De voltar ao Estado justamente para. Bom, ali naquele caso era para fortalecer o Estado, né? Não para que o povo tivesse igualdade, né? Mas é um sistema parecido, né? Mas o que a mensagem principal aqui era justamente para que pudesse garantir, né, que ninguém ficasse escravo para sempre, né? Tivesse uma libertação automática aqui, né, no jubileu, né? Israel pertence a Deus, né? Portanto, nenhum israelita poderia ser propriedade permanente de outro homem, né? E aqui os economistas eles consideram esse sistema econômico aqui bem avançado para a época, né? Era uma coisa que resolvia o problema da pobreza permanente, né, entre o povo, né? Então evitava revoltas, né, evitava muitos problemas sociais, né, em função desse sistema. Como o seu Mário falou, pô, um sistema aqui que poderia ter sido, né, para sempre, né? Ainda hoje, né? Implementado, né, onde as pessoas pudessem estar ali, né, suportando uma as outras e tal, né? Ali em Atos 2 a gente vai além, né? Atos depois da formação da igreja a gente vai além disso aqui, né? É, todo mundo colocando tudo, né? Para todos, né? E a gente vai, né? Cristo vai mais profundo ainda, né? Nessa relação aqui com o dinheiro, né? Com comunidade, né? O senso de um tá suportando ao outro, né? Com tudo que tem, né? Com todos, né? Tudo que quer entregar, né? Maravilhoso. Eu pesquisei aqui a respeito da palavra assenhoreareis. Significa tomar posse, se a si posse de alguma coisa, dar controle ao domínio de algo a si mesmo, apoderar, apossar-se. Na ditadura, os militares assenhoraram-se a todos. Tomar posse de algo de alguém, né? Apoderar-se, apropriar-se, dominar, controlar, Virar subjugar senhor, né? Virar alguém ou senhor, né, alguma Samar? coisa, né? Tornar-se senhor ou dono de Isso. algo, assumir.
Então, são palavras que às vezes a gente não conhece, né? Não sabe qual é o significado. Então, tá Só que nesse aqui. caso aqui, a pessoa virava escravo, né? É, E ela tinha que trabalhar para ela, né? Então, assim, ela tinha uma autoridade sobre a pessoa, né? Mas o que ela não sim, poderia era oprimir a pessoa, né? Então, esse assenhorearês aqui, né? Ele tem o viés de uma pessoa cruel, né? Uma pessoa onde, né, quer virar, né? Quer ir além aqui das coisas que Deus vem ensinando, né? Então, oprimir, né? E tudo mais, né? Que até, inclusive, é, fala do jugo, né? Que tem essa palavra aqui também, né? é o que fala no É, 46, né? Ao possuí-vos, eis por herança para vossos filhos, depois de vos, para herdarem a assenhorareis justiça. com tirania, né? Com É, tirania, tá vendo? Então, assim, você pode se assenhorar, porque você vai virar autoridade ali, né? Vai virar chefe realmente, mas não com tirania, né? Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, desta feita, Senhor, para interceder, Senhor, pelas famílias que fazem parte desse devocional, Senhor, daqueles que pedem oração, Pai. Porque aqueles que pedem oração é porque crê, Senhor, no poder da oração. A tua palavra diz, Senhor, que se nós fizermos tudo conforme o Senhor nos manda, podemos pedir o que queremos e nos será feito. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Coloca em tuas mãos, Senhor, estas famílias, ó Pai, carentes. Famílias que estão, Senhor, tristes, muitas vezes com problemas dentro do lar, Senhor. Passando por dificuldades, às vezes financeiras, às vezes por falta de entendimento, de compreensão, por desavenças, Senhor. Envia o teu anjo, Pai, para guardar, proteger, livrar. Envia o anjo, Pai, com a espada desembanhada, Senhor, que possa exercer autoridade, Senhor, para desfazer todo o mal, toda arrogância, toda tristeza, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra em nome de Jesus na vida das famílias, ó Pai. Para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja compreensão, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Peço pela vida do Natan, Senhor. O Senhor conhece ele, eu não sei qual é o problema dele, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece, Senhor. E nós aqui, Senhor, como teu servo, Pai, estamos aqui para interceder, Senhor. Visita o Natan, Senhor. Visita ele, Senhor. Derrama sobre ele a tua graça, a tua unção, Pai. Coloca nele um espírito, Pai, de otimismo, Pai, de compreensão, de perdão, Senhor. Para que ele venha crescer, Senhor, conhecendo a tua palavra, Senhor. Abençoa também meu irmão Fábio, sua esposa, seus filhos. Abençoa a Ruth, sua família, Marineide, toda a sua família, Senhor. O Lucas, todos aqueles, Pai. O Caio, o Jurandir, meu filho James, Pai. Lá na Austrália, Senhor. O Senhor esteja abençoando não só ele, mas sua esposa, suas filhas. Derrama sobre cada um de nós, Pai. Cobre-nos com teu manto, Senhor. Nos reaviva todos os dias, Pai. Dá a nós aquele entendimento, aquela sabedoria espiritual. Capacita-nos, Senhor, a permanecer firme na tua presença, Senhor, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Abençoa este projeto, Senhor. Abençoa também os missionários lá na África, Senhor. Aquelas crianças, Senhor, que hoje têm o que comer e o que vestir, Senhor. Continua, Pai, nos dando força, Pai, para podermos permanecer, Senhor, ajudando cada vez mais, Senhor. Oh, Pai, levanta mais, Senhor. Levanta mantedores da tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres, pessoas, Pai, que têm o coração aberto para ajudar, Senhor, aqueles menos favorecidos, ó Pai. É que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço a Ti também, Pai, venho te agradecer, Senhor. Hoje é o último dia de quimioterapia da minha irmã, Senhor. Oh, glória, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, protegendo ela, abençoando, Pai, trazendo cura, Senhor. Cura física, Pai, que eu sei, Pai, tenho certeza, creio, Pai, que o Senhor já entregou, Pai, na vida dela, Pai. Cura, Pai, espiritual, Senhor. Cura, Pai, emocional, Senhor. Continue, Pai, abrindo as portas, Pai, que a sua graça atinja também, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que ela está caminhando aos seus pés, Senhor. E em breve, Pai, estará aqui conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, Senhor, na vida da minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.
Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.